Você vai conferir agora uma entrevista que eu fiz com o empresário Felipe Colombo, uma entrevista para os 60 Minutos da Rádio Som Maior. Ele é CEO da empresa, a empresa fundada pelo pai dele. Ele entrou como CEO aos 27 anos. Ele tem experiência de ter morado em São Francisco, ter morado na China, ter morado em Dubai. Além disso, ele é triatleta, mas essa parte a gente nem falou. A gente falou só sobre negócios, perspectiva por conta do Covid, perspectiva da economia e também um pouco sobre bolsa de valores. Confira a entrevista agora. Felipe Colombo, obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior, aqui no 48. Tu virou CEO da Anjo aos 27 anos. Eu já vou começar direto por aí, já vamos começar pelo fim, igual filme bom. Começa pelo fim, depois a gente conta a história. 27 anos, antes dos 30, jovem ainda. Como é que foi quando tu chegou nesse ponto, quando o teu pai, o Beto, passou o bastão, agora é tu que vai tocar a empresa? Como é que foi? O que tu sentiu? Que medos que tu teve? Como é que foi essa transição para ti? Arthur, boa tarde a todos os ouvintes aí do 48 da Som Maior. É um prazer estar aqui. Foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência de vida, uma experiência profissional fantástica. Eu não esperava, meu projeto pessoal de vida e profissional não era assumir a presidência da Anjo aos 27 anos. Eu estava me programando para talvez ser diretor de alguma área da empresa aos 30 e acabou que devido a diversas circunstâncias eu acabei assumindo aos 27 anos a presidência da Anjo, né? Muito medo, muito frio na barriga, incertezas, certezas, é um mix de sentimentos muito grandes. Foi o mesmo ano e o mesmo mês que o meu primeiro filho nasceu, então para mim, aquele julho de 2013 foi fantástico. E como é que foi a preparação? Quanto tempo tu soube antes de que tu ia assumir essa função? Foi algo de anos? Tu já sabia que estava sendo preparado para isso? Foi de um mês para o outro? Na realidade, eu defini que eu queria ser empresário e que eu ia para Anjo quando eu tinha uns 14 anos aproximadamente. E dali para frente eu comecei a me preparar para ser um empresário, porque eu sou uma pessoa, sou muito tímido, muito envergonhado, não gostava de falar em público, tinha uma série de características que eu tive que treinar e me aperfeiçoar para conseguir chegar onde eu defini que eu queria chegar, né? E na realidade a gente estava preparando a Anjo para uma sucessão, porque o Beto sempre disse que aos 50 anos ele ia parar, e a gente estava preparando a estrutura para isso. Não seria eu o diretor na época, nós estávamos preparando outro diretor, só que devido a diversas análises a gente definiu que a pessoa mais preparada naquele momento seria eu. Eu soube aproximadamente um ano antes, Arthur. Então não foi um susto tão grande assim. Tu teve um ano ainda para Não. sofrer de antecipação. O susto foi o seguinte, cara. Como eu voltei, eu estava estudando fora do país e eu voltei. E quando eu voltei, eu assumi a diretoria de marketing e inovação da empresa. E não existia a sala de um diretor de marketing e inovação aqui na Anjo. E eu acabei sentando junto com o Beto aqui na mesma sala dele. Então, nós dividíamos a sala, a mesa, e eu participei durante um ano no dia a dia dele como CEO, como presidente da empresa. E, cara, eu falei, cara, é tranquilo, já vi como é que é esse um ano, tipo de decisões. Cara, eu vou bem nesse negócio. E aí, cara, o dia que teve a sucessão mesmo, no dia seguinte eu sentei aqui no lugar dele, e o Beto acabou de viajar, foi morar nos Estados Unidos, porque quando ele saiu, ele realmente saiu. Aí o buraco foi mais embaixo. Aí eu vi que tá sentado do lado dele não é a mesma coisa que tá sentado na cadeira dele, né? O nível de preocupação e de decisão que acaba passando por essa figura do diretor-presidente é algo muito de muita responsabilidade. Agora vamos começar pelo começo. Tu, assim que saiu do colégio, terminou o terceirão, tu já foi direto fazer administração. Então, Fui. tu já tinha essa tua veia da gestão mesmo. Então, em algum momento chegaria à gestão da empresa mesmo. Como é que foi teu caminho a partir dali?
Como é que foram essas experiências de morar fora? Por que tu foi morar em São Francisco, por exemplo? Empresário. E nessa época que mais ou menos que eu decidi que eu ia cursar administração de empresas. E quando eu terminei o terceirão, a gente começou a pensar, e aí, o que vamos fazer? Vou estudar fora do país? Vamos fazer uma universidade federal? Vou estudar em Criciúma e trabalhar ao mesmo tempo? E a gente começou a pesar as diversas possibilidades. E na época a gente decidiu por estudar durante a noite em Criciúma e trabalhar de dia na empresa, porque aí eu conseguia ver como é que era a teoria de um lado e a prática do outro. Isso foi uma base muito importante para mim, né? Então, eu consegui, durante os 4 anos aí da faculdade de administração de empresas, com ênfase em marketing, vivenciar teoria e prática. E muitas vezes a gente vê que na prática a teoria é outra, né? Bem diferente. Tu deve saber bem como é que é isso também. E aí, depois disso, de eu terminar a minha faculdade, eu fui para a área comercial da empresa. Eu passei por todos os setores da empresa durante esses 4 anos. Eu fiquei durante praticamente 5 anos com trainee aqui dentro. E aí, quando eu terminei a faculdade, surgiu o tempo para eu viajar. Eu fui conhecer os nossos clientes no Brasil inteiro. Então, fiquei 7 meses viajando o país. Ficava 21 dias viajando, 7 dias aqui na empresa, relatando o que eu tinha visto. E aí, quando eu voltei, eu assumi a minha primeira função aqui dentro da empresa, né? Já estava aí praticamente 6 anos aqui dentro. Eu assumi a supervisão administrativa de vendas, que a gente dava suporte para toda a nossa equipe comercial e gerentes comerciais. E depois de algum tempo ali surgiu a oportunidade de morar fora, fazer um MBA, um mestrado em administração de empresas fora do país. Fui para os Estados Unidos, fiz o meu mestrado lá fora, Estados Unidos, China, Dubai. Um mestrado que tinha um programa um pouco diferenciado, que esse foi uma das razões que eu escolhi esse programa. E depois de 2 anos, praticamente 1 ano e 8 meses fora, voltei, assumi a diretoria de marketing e depois, em seguida, a presidência da empresa. Nessa tua experiência fora, tu chegou a conhecer outros setores? Tu, como gestor, por exemplo, chegou a investir em outros setores ou a tua carreira foi sempre ligada a Anjo? A minha carreira foi sempre ligada a Anjo. Quando eu estava lá fazendo o mestrado, eu recebi propostas de empresas americanas, inclusive, recebi 2 propostas para ficar por lá e morar por lá. E eu queria ficar lá e fazer até para ter um intercâmbio e conhecer um pouquinho como é que funciona uma gestão profissional, né? Porque eu sempre tinha trabalhado numa empresa que, apesar de ter uma gestão profissional, é uma empresa familiar. Mas o Beto solicitou que eu voltasse devido aos diversos para a empresa e para mim também. Eu acabei voltando e não atuei de forma direta em outros segmentos. Porém, essa universidade que eu fiz lá, esse MBA, a metodologia deles é que a gente fazia consultoria para diversas empresas. Então, a gente fez consultoria para PepsiCo, fizemos consultoria para Twitter, para Facebook. O meu projeto de final de curso foi uma consultoria para dos braços da Samsung, que é a Samsung Textiles. Eles têm um braço deles que são ramo têxtil e nosso projeto de final de curso foi com eles. Então, eu acabei trabalhando em diversos setores da economia como um consultor durante esse período que eu estava fazendo o mestrado. Tem aqui no teu currículo algo muito interessante, até porque tu hoje é executivo, tu é o diretor executivo da Anjo, mas tem aqui que tu é certificado como conselheiro profissional, conselheiro de administração. Queria que tu falasse melhor sobre essa tua certificação e se tu chegou a ter experiência no conselho de alguma empresa. Em 2013, quando eu assumi, logo em seguida, acho que foi em 2014, o Beto e eu iniciamos um curso no IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e nós fizemos um curso de conselheiro profissional. Então, a gente se formou em conselheiro profissional e temos essa certificação. Hoje eu atuo de forma formal no Conselho da Anjo, né, que nós temos reuniões periódicas aqui no Conselho da Anjo, e já atuei de forma informal, que não era um conselho realmente estabelecido, mas sim mais como uma mentoria, né, de algumas outras empresas que, por questão de sigilo, eu não posso abrir, mas já participei de outras 2 ou 3 de mentor, conselheiro dessas empresas. Mas eles não tinham um conselho estruturado como tem a Anjo, que é um conselho
com regras estabelecidas, com estatuto, com conselheiros externos independentes. Mas eu tenho essa certificação de conselheiro profissional, já atuo desde 2013, então vão fazer aí 7 anos que eu atuo como conselheiro aqui na Anjo, mas como função de executivo também, né? Como é que está a situação agora da gestão da empresa, do planejamento da empresa nessa crise do Covid que a gente está passando? Que tipo de alterações, que tipo de adaptações foram necessárias na produção e na logística da Anjo por conta dessas restrições? Mudou bastante coisa, Arthur. Desde de questão de hábitos internos de cuidar da saúde da nossa equipe, né? Como a Anjo trabalha em diversos segmentos e um deles atende o ramo da saúde e de alimentação, a gente não pôde parar. Logo no início dessa pandemia, nós já tivemos que nos adaptar e contratamos uma empresa que faz a sanitização das nossas instalações diariamente. Então, todo dia de madrugada vem uma empresa que faz a sanitização de toda a empresa. Álcool em gel para todos, água e sabão por todo lugar. Controlamos a temperatura de todos os profissionais na hora que entram na fábrica, de manhã e à tarde. Isolamos o nosso refeitório, então a gente não está tendo refeições no nosso refeitório. Dividimos os turnos para que tenha o mínimo de aglomeração possível aqui dentro. Reduzimos a carga horária, porque também tivemos uma redução muito grande em volume de vendas, né? Então, a gente teve que fazer todas essas adaptações. Mas a primeira coisa que a gente fez, quando estourou a crise, foi chamar o nosso conselho de crise. E aí, o nosso conselho de crise, ele é formado tinha o nosso conselho mesmo administrativo e também o conselho dos diretores e outros líderes. E estabelecemos o que nós íamos fazer em cada área para cuidar também da saúde da empresa. O primeiro fator que a gente foi olhar foi caixa, como é que a gente preserva a caixa da empresa, porque é o principal fator que quebra as indústrias, né, no mundo todo. Então, se fala aí que cash is king, né? Então, cuide do caixa, senta em cima do caixa, não deixe o dinheiro sair. Olhar continha por continha, que tipo essa conta aqui é essencial para o funcionamento da empresa? Não é essencial, então elimina. Essa aqui é essencial? Então vamos renegociar prazos de pagamento, vamos renegociar reduções de valores. E, cara, linha por linha do Excel a gente foi indo e trabalhando, e até hoje estamos fazendo isso, tá? Para que a gente pudesse reduzir o nosso ponto de equilíbrio ao menor valor possível e a gente mantenha a operação da empresa, não precise fazer demissões em massa, como a gente está vendo muita gente realizar essas demissões. Então, a gente foi fazendo a nossa lição de casa para cuidar da saúde da empresa também. E quais são os planos futuros da Anjo? Qual o tamanho da Anjo hoje no setor, né, nacionalmente falando? E qual que é o objetivo? Até onde a Anjo espera chegar nos próximos anos? Hoje a Anjo é uma das maiores empresas aqui do Brasil de tintas, se a gente considerar o grupo todo, né? Uhum. A gente só perde para as multinacionais. Estamos com 420 profissionais direto, em torno de 80 representantes comerciais, mais de 6.200 clientes ativos. No ano de 2019, ultrapassamos aí 60 milhões de litros de produtos vendidos e nós temos diversos projetos de crescimento. Nós temos 4 plantas em Criciúma e região, uma filial em São Paulo, outra filial em Goiás e outra filial em Pernambuco, somente para distribuição essas filiais. Nós temos um projeto para a expansão da nossa fábrica automotiva aqui em Criciúma, que no momento ele está parado devido a toda essa situação do Covid, mas que assim que o mercado retomar, nossa ideia é retomar toda a obra. Temos também projetos de produção nessas filiais, então levar a produção mais para perto do consumidor, conseguir ter ganhos de custos operacionais e também atender o cliente de uma forma mais rápida e mais ágil. Vou repetir para ti uma pergunta que eu fiz para o Alex Cavalheiro, do Instituto Mix. O Instituto Mix está em mais de 500 municípios do país, inclusive Portugal e Angola também, e ele segue sediado em Araranguá. E a Anjo também está espalhada pelo Brasil e segue sediada em Criciúma. Primeira pergunta, teve oportunidade, já chegou a ser cogitado levar a sede para um grande centro como São Paulo? E estando em Criciúma, tem vantagens e desvantagens? Como é que funciona essa questão? O que influencia a sede permanecer em Criciúma para o funcionamento principalmente logístico da empresa?
Se a gente for olhar na questão logística, a sede estar em Criciúma é contraprodutivo. É contraprodutivo, porque o grande consumo do mercado está ali na região sudeste, centro-oeste, e sul também é representativo para nós, mas a região sudeste é a melhor. A gente já teve muitas propostas para tirar a sede daqui, desde sul de Minas, Goiás, Espírito Santo. A última que a gente analisou foi, inclusive, Espírito Santo. A gente estava olhando para levar a empresa inteira para lá por causa de benefícios fiscais. A Anjo hoje não atua com nenhum tipo de benefício fiscal exclusivo para Anjo. Não temos nenhum tratamento tributário, tarifário diferenciado, né? Então, acaba sendo contraprodutivo. Mas tem as partes positivas. Aqui é uma região extremamente segura, a nossa família está aqui, a história da Anjo passa por essa região e a gente acabou definindo, mesmo que financeiramente era mais interessante levar a empresa lá para o Espírito Santo, nós acabamos definindo manter a sede da empresa aqui e expandir as nossas operações aqui porque acreditamos na região e queremos desenvolver aqui a nossa região. Hoje em dia, e cada vez mais, acho que há pelo menos 2 anos, a Bolsa de Valores está na vida das pessoas, é quase geométrico o crescimento dos investidores, pessoa física na Bolsa de Valores. Em março aumentou em quase 500 mil pessoas, quase 500 mil CPFs na Bolsa. E aí eu tenho algo que me passa pela cabeça de vez em quando. Grandes empresas como é a Anjo, por exemplo, tem no planejamento abrir capital? Tu acha que o nosso mercado brasileiro pode chegar na realidade parecida com o dos Estados Unidos, de boa parte das empresas ter capital aberto? Eu acredito que pode. Esse avanço da Bolsa brasileira, com mais pessoas físicas investindo, mesmo agora na crise, teve um aumento do número de investidores pessoa física, né? Então isso é bem interessante. Eu acredito que esse é um caminho, sim, que vai acontecer, Arthur. Quanto tempo vai levar? Não sei quanto tempo vai levar. Mas é um sonho, sim, de grandes empresas abrir capital, mas ainda é muito caro abrir o capital aqui no Brasil. Custa milhões de reais de investimento e adaptações na estrutura para levar uma empresa para a Bolsa. E eu costumo falar que o Brasil é um país de empreendedor, mas não é um país de empresário. Então, existem muitos empreendedores e eu acho que a grande maioria acaba empreendendo por necessidade, não é um empreendedorismo porque acredita naquilo, tem algum tipo de confiança, mas é um empreendedor por necessidade. E quando ele é um empreendedor por necessidade, ele acaba não evoluindo na questão de gestão. Então, novamente, é um país de empreendedor e não um país de empresário. E quando a gente une o empreendedorismo com uma gestão profissional, é algo perfeito, é algo que pode mudar a realidade do Brasil. E eu estou vendo isso acontecer aos poucos no Brasil. Poderia ser um pouco mais rápido, mas ainda está lento. Talvez essa questão do coronavírus possa ajudar a acelerar um pouquinho essa transformação, mas é um caminho, sim, que pode acontecer da abertura de capital. Eu sou um entusiasta com Bolsa de Valores, eu invisto desde 2003. Então, logo que eu estava terminando o terceirão, eu comecei a investir em Bolsa de Valores, estudo. Já passei por diversas crises aí, 2008, 2012, 2013 ali, passei por diversas, Joesley Day, agora o coronavírus, e estou sobrevivendo. Grande parte dos meus investimentos estão diretamente ligados em ações de empresas, ou pela Bolsa de Valores ou aqui na Anjo. Maravilha. Felipe, obrigado pela atenção, obrigado pela conversa. Boa sorte nos teus negócios. Obrigado, Arthur. Agradeço a entrevista e para quem quiser me seguir um pouquinho também nas redes sociais, que eu compartilho um pouquinho dessa questão de gestão profissional, pode me seguir aí em LinkedIn, Instagram, @Felipe Colombo. Legal? Obrigado. Agora que eu vi aqui que a gente nem chegou a falar do triatleta Felipe Colombo, né? Isso aí vai ficar para um outro papo, isso aí vai ficar para outro dia. Fica. Um abraço, Meu compromisso aí de falar. Forte abraço.